Abra sua Bíblia no Salmo 116. Salmo 116. É um salmo dos que eu mais gosto. Um salmo que não tem um autor definido, né? Mas é a palavra de Deus do mesmo jeito. Salmo 116. Eu quero trazer uma palavra de Deus para nós nessa noite. Salmo de número 116. Vamos ler todo o salmo. Então diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volta ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato o teu servo. Eu sou o teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Vamos orar, Pai, nessa noite nós estamos aqui e nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Então, fala conosco, Deus. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, para que nós estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações e que o Senhor fale, aplicando essas verdades na realidade de vida de cada um de nós, para que essa palavra produza frutos e bênçãos, tanto na vida daqueles que estão aqui neste culto, quanto na vida de todos aqueles que estão nos assistindo, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos e já Te agradecemos, Deus, que toda barreira, que toda ação contrária caiam por terra e a Tua palavra seja pregada com total liberdade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse salmo, querido, como já dizia antes, ele não tem um autor definido. Consequentemente, nós não temos como saber em que circunstâncias esse autor estava. Mas nós vemos que ele abre o salmo já louvando e agradecendo antes mesmo de contar a história. E nós vemos que ele já inicia esse salmo, que é uma oração, que é um louvor, que é uma adoração ao Senhor, que é fruto de uma vida de alguém que tinha uma devoção ao Senhor de alguma forma, e nós vemos que ele já abre esse salmo nos encorajando. Ele já abre esse salmo já nos falando uma verdade importantíssima que eu já estava falando antes. Ele diz: amo o Senhor porque Ele ouve as minhas orações, Ele ouve a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas. Então, nessa noite, meu irmão, eu já quero trazer uma palavra de encorajamento para você. Esse homem que estava aqui, ele já estava agradecendo porque ele já havia recebido a resposta. Será que tem alguém que pode agradecer ao Senhor porque já recebeu alguma resposta? Você orou, você estava no momento aflito, você estava no momento de dificuldade, você orou e você viu que Deus ouve, você viu que Deus atende, você viu que Deus trabalha. Então, nessa hora, eu quero te encorajar, meu irmão, a você continuar orando, a você continuar falando com Deus, a você continuar buscando a Deus, a você continuar pedindo a Deus.
Só Ele tem a resposta, amém? Mas, ao orar a Deus, a gente não está falando, lançando palavras ao vento. Ao orar a Deus, a gente não está simplesmente, como muitos gostam de fazer, estou extravasando, estou colocando para fora. Não, quando a gente ora para Deus, você não está só colocando as suas palavras e seus sentimentos para fora. Não, a Bíblia diz que existe um Deus que ouve o nosso clamor, existe um Deus que ouve as nossas orações, existe um Deus que ouve as nossas súplicas. A Bíblia é tão expressiva com relação a isso, que ele diz até, a Bíblia vai nos dizer no livro do Apocalipse, que Deus, quando nós choramos na presença de Deus, Deus pega até as nossas lágrimas e colhe, um anjo leva até a presença de Deus, e ali Deus trabalha, e ali Deus age. Então nessa noite, meu irmão, antes de qualquer coisa, antes do milagre acontecer, eu quero lembrar você que Deus ouve a oração. Deus ouve o clamor, Deus ouve a súplica da sua igreja, Deus ouve a súplica do seu povo, independente de em qual situação ou circunstância você esteja. Independente de qual estado de ânimo você esteja, Deus ouve a sua oração, Deus ouve as nossas orações, Deus ouve as nossas súplicas. O texto nos diz que Deus inclinou os seus ouvidos para ouvir aquilo que o salmista clamou. No versículo 3, é que ele vai contar o que aconteceu. A resposta veio porque estava acontecendo isso. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei afligido e triste. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Nós vemos no texto, querido, que aquele homem estava vivendo uma situação de morte, risco de morte. Aquele homem estava vivendo uma situação de profunda angústia. Mas o texto nos diz que a saída dele foi, então invoquei o nome do Senhor, livra minha alma. Nessa noite, meu irmão, eu quero te encorajar a invocar o nome do Senhor. Eu não sei que situação você possa estar se encontrando, eu não sei quais circunstâncias você se encontre. Talvez você pense, na situação que eu estou, eu acho que Deus não vai me ouvir. Na situação que eu estou, com laços de morte, com isso, com aquilo, eu acho que Deus não está nem aí para mim. Ei, meu irmão, o texto nos mostra claramente que o que mudou a história desse homem foi a oração, foi o clamor que ele levantou a Deus. Muitas vezes nós achamos que as nossas vidas serão mudadas por causa do nosso esforço. Muitas vezes nós achamos que as nossas vidas serão transformadas pela nossa capacidade. Muitas vezes nós achamos que nós venceremos as dificuldades e aflições que a vida nos impõe pela capacidade da nossa inteligência. Mas o texto me mostra, querido, que na situação em que ele se encontrava, Deus tinha como intervir naquela situação. Com toda a capacidade, com toda a inteligência, com tudo aquilo que o salmista podia ter, a Bíblia nos diz que ele foi buscar socorro em Deus, ele foi buscar a saída em Deus, ele foi buscar o livramento em Deus. Então, nessa hora, primeiro eu falei para você que Deus ouve a oração, mas aqui, esse trecho já está mostrando a aplicação daquilo que ele estava vivendo. Então, no meio da situação que você vive hoje, que eu vivo hoje, que nós vivemos hoje, será que nós temos invocado o nome do Senhor para que Ele livre as nossas vidas? Porque uma coisa é eu reconhecer que Deus ouve oração, outra coisa é eu orar. Uma coisa é eu saber que Deus se move através da oração, outra coisa é eu me dedicar à oração e pedir que Deus faça. Esse homem, ele reconheceu que apesar da situação que ele estava vivendo fosse difícil, ele reconheceu, Deus pode me tirar dessa situação, Deus pode me livrar disso. E nessa hora, meu irmão, eu quero te encorajar a orar, falar com Deus, diante das situações e circunstâncias nas quais você se encontra hoje. Deus, ele pode agir ainda na sua vida. Eu gosto sempre de dizer que Deus, ele é soberano, querido. Quando eu digo que Deus é soberano, estou dizendo que Ele pode fazer aquilo que Ele quiser fazer sem pedir autorização a ninguém, porque Ele é Deus.
Deus, ele é poderoso, querido, então ele pode fazer tudo aquilo que ele quiser fazer. Então, eu não sei em qual situação você se encontra, mas diante dessas duas verdades, você pode orar, querido, e confiar em Deus, sabendo que Deus vai agir, que Deus vai fazer, porque Ele é Deus nas nossas vidas. Não à toa, eu falei lá de Filipenses, no capítulo 4, que nós devemos ter a convicção de que perto está o Senhor, ou melhor dizendo, Deus está conosco. Deus não só está perto, Deus está dentro de nós. Você que é crente, diga amém. Você que é crente, o Espírito Santo está na sua vida. Você que é crente, Deus está na sua vida. Deus está te conduzindo, Deus está cuidando de você. Deus está trabalhando na sua vida. Então nós vemos nesse trecho, o salmista invocou o Senhor. Versículos 5 em diante, diz assim: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela, o Senhor cuida dos simples. O simples aqui, que é aquela pessoa, né? Como eu ouvi uma vez, não seja complicado, seja uma pessoa simples. Não é isso que o texto está dizendo. O simples aqui é aquela pessoa que não é instruída na sabedoria. Às vezes, nós achamos que Deus ele se importa só com aqueles que são mais sábios, só com aqueles que têm um cargo na igreja, só com aqueles que têm uma ocupação. E nós vemos no texto que Deus, ele vela, ele cuida, até por aquele que não é instruído, até por aquele que talvez seja o menor, até por aquele que seja o mais novo convertido. Deus vela por cada um de nós. E ele no texto aqui ele está lembrando, Deus ele é compassivo, Deus ele cuida de nós, Deus ele é misericordioso. Lembrando disso, o que ele está afirmando para si mesmo? Deus me abençoou não é porque eu sou bom, Deus me abençoou não é porque eu mereço, mas mais uma vez Deus estendeu da sua misericórdia sobre mim. Mais uma vez Deus estendeu da sua compaixão sobre mim. Mais uma vez Deus estendeu do seu perdão sobre mim. Mais uma vez Deus foi gracioso comigo. Mais uma vez Deus me livrou e me abençoou pela sua grande misericórdia, que, como diz Lamentações, se faz nova a cada manhã sobre as nossas vidas. Então, diante das situações que nós enfrentamos, nós vemos o salmista se lembrando das coisas que Deus fez na vida dele e de quem Deus é. Quando a gente vai orar, querido, a nossa oração deve estar pautada em quem Deus é. Por que eu digo isso? As nossas orações, preste atenção, as nossas orações revelam o quão grande nós vemos Deus. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de que aconteceu comigo. Uma vez eu estava aqui e uma irmã veio me pedir oração. Irmão, você ora por mim? Não era nem pastor. Você ora por mim? Falei, oro, claro. A senhora quer oração para quê? Olha essa oração que ela me pediu. Eu quero que Deus impeça a minha filha de entrar na faculdade, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Ela tem fé para que Deus impeça que a filha entre na faculdade, mas não consegue ver um Deus tão grande que pode suprir as necessidades, abrir portas para que ela possa fazer o curso e ser abençoada com a faculdade dela. Isso aconteceu comigo também. Certa vez, também estava aqui orando, veio uma pessoa, pastor, irmão, eu preciso de um remédio. Eu fui, naquele dia, não lembro se eu tinha dinheiro ou não lembro quanto era o valor do remédio, mas eu fui orar por ele. Orei. Quando eu terminei de orar, o que Deus falou comigo? Rafael, você orou para que ela tivesse remédio, para que o remédio fosse abençoado, mas você não orou para ela ficar curada. Eu, irmão, não estou falando dos outros, eu estou falando, expondo a minha fé, Eu fico perguntando, será que eu não tinha fé para que ela fosse curada, mas eu tinha fé para que o dinheiro viesse, que o remédio aparecesse? Mas às vezes acontece isso com as nossas vidas, queridos. As nossas orações revelam o quanto nós cremos em Deus, ou qual o tamanho de Deus que nós vemos. Nesse texto, nós vemos esse salmista, que a gente não sabe quem é,
levantando uma oração, reconhecendo a grandiosidade de Deus, a bondade, uma das marcas, porque foi essa foi a revelação que Deus se revelou a Moisés, que ele era compassivo, que ele era misericordioso. Então nós vemos que ele estava citando aquilo que Deus havia dito acerca de si mesmo, reconhecendo a grandeza de Deus. Então nessa noite, será que a gente reconhece a grandeza de Deus diante de tudo aquilo que nós enfrentamos? Será que nós reconhecemos que Deus pode curar uma pessoa, como a gente orou aqui, pessoas com enfermidades, pessoas com câncer, pessoas com enfermidades aos olhos humanos incuráveis? Será que nós cremos que Deus possa fazer mesmo? Será que nós cremos que Deus pode mudar o quadro da nossa vida, as circunstâncias que nós estamos inseridos? Será que Deus pode mudar a nossa vida financeira, a nossa família? Será que Deus pode mudar a minha vida, as minhas circunstâncias? Essa é a nossa fé, querido? Ou a nossa fé é só para pequenas coisas? Nós servimos a um grande Deus, querido. Um Deus que age por nós, que age por qualquer pessoa, não só pelo rei, não só pelas autoridades, pelos sacerdotes, mas Deus cuida e vela pelos simples e age por todos nós. O texto continua nos dizendo, eu gosto desse texto, versículo 7, ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Aqui você vê que ele já mudou a direção da oração. Antes ele estava falando com Deus, agora ele está falando consigo mesmo. Se acalma. Volta ao seu sossego, sai desse disparate, sai dessa alteração e volta ao seu sossego, volta à paz. Por quê? Deus tem sido bom com você. Apesar de tudo que você tem vivido, que eu tenho vivido, Deus tem sido bom com a gente. Deus tem cuidado da gente, Deus tem nos amado, queridos. Então, nessa hora, ele trouxe um reconhecimento da bondade de Deus, ele trouxe um reconhecimento de que Deus estava agindo, apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, Deus estava agindo, Deus estava cuidando, Deus estava sendo bom. E, infelizmente, querido, nós, em se tratando de gratidão, infelizmente, às vezes, nós valorizamos muito mais as dificuldades e aflições que passamos e temos uma grande dificuldade em reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas. No caso aqui, ele estava dizendo, veja que Deus tem sido bom, veja que Deus tem cuidado, e falando para ele mesmo, veja que Deus tem sido bom para você, veja que Deus tem cuidado, veja que Deus tem abençoado, veja que Deus tem feito, apesar dessas coisas que aconteceram. Irmãos, muitas coisas boas têm acontecido em nossas vidas, apesar de, no meio de aflições, nós estarmos vivendo, apesar de estarmos em meio de pandemia. Eu recebi um post que eu gostei bastante, porque dizia, né, no ano de 2020, que foi um ano que teve morte, que teve isso, que teve aquilo, Deus cuidou de mim e me fez estar vivo. No ano que foi de pessoas que ficaram enfermas e foram para o hospital, Deus cuidou de mim e eu não fui. Então veja que às vezes a gente só tem uma lente na nossa visão para ver aquilo que está acontecendo que nos aflige. E nos esquecemos de, às vezes, olhar e perceber o quanto Deus tem sido bom com a gente. Meu irmão, eu não sei qual é a realidade de vida de cada um, mas eu posso te afirmar, Deus tem sido bom com você. Deus tem sido bom com cada um de nós. Ah, pastor, mas eu estou na aflição. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu também não sei, meu irmão, mas eu sei que a bondade de Deus está sobre as nossas vidas. Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então a bondade e a misericórdia têm nos seguido. Deus tem sido bom com a gente, a bondade dele tem nos alcançado, apesar das lutas, apesar das aflições, apesar de tudo aquilo que nós possamos passar. Amém, meu irmão? Você consegue olhar e ver que Deus tem sido bom com você, apesar das lutas, apesar das aflições? Aí o versículo, deixa eu pular aqui para a gente caminhar, versículo 9. Andarei na presença do Senhor
na terra dos viventes. Quantas pessoas, queridos, quando passam por aflições, se esquecem de Deus e abandonam Deus? Esse homem, essa pessoa, né, a gente não sabe, essa pessoa que escreveu esse salmo estava dizendo: aconteça o que acontecer, eu não saio da presença de Deus. Tem alguém que pode dizer isso nessa noite? Aconteça o que acontecer, eu não saio da presença de Deus. Eu posso ser afligido, eu posso passar por luta, mas aconteça o que acontecer, eu não saio da presença de Deus. Foi o que ele disse aqui: vou andar na presença de Deus, vou andar com Deus, vou caminhar com Deus, vou viver na presença de Deus. Apesar de tudo que está acontecendo, não vou abandonar o meu Deus, porque eu sei que Deus não vai me abandonar. Vou caminhar com Ele, porque eu sei que Ele está comigo. Como a gente gosta sempre de dizer, querido, se com Deus a gente já está na aflição, imagina sem Deus. Com Deus, pelo menos, a gente tem a esperança de poder sair da aflição, porque eu já falei aqui, Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Agora, se eu abandono Deus e ando sozinho, aí que eu vou ficar na aflição mesmo. Aí que eu vou ficar na situação que eu estou mesmo. Eu não sei o que você está vivendo, querido, mas não saia da presença de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, mas continue caminhando com Deus. Eu não sei o que você está vivendo, mas continue na presença de Deus, porque Deus continua sendo fiel e ainda é a melhor escolha estar com Deus, andar na presença de Deus e viver com Deus nessa terra. Ainda é o melhor. Versículo 10. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Às vezes nós precisamos ter uma compreensão tanto conosco mesmo, quanto com algumas pessoas. Às vezes nós chegamos num hospital, por exemplo, alguma pessoa está enferma, e você vê aquela pessoa ali desesperada, chorando, e a gente precisa ter uma compreensão que o fato dela estar aflita, como diz o texto, não quer dizer que ela está sem fé. Não quer dizer que para ela tudo acabou, não quer dizer que para ela não tem mais esperança, mas aquilo ali é o resultado dela ser um ser humano, que tem emoções, que tem sentimentos, e ao passar por lutas, às vezes nós ficamos dessa forma também. Aqui o salmista, ele nos mostra uma humanidade maravilhosa, que nos consola e nos conforta quando ele diz: eu cria, eu não perdi a fé, mesmo quando eu disse, estou aflito, estou muito aflito. Meu irmão, você quer ver a vitória na sua vida? Não perca a sua fé, apesar das aflições. Não abandone sua fé, apesar de tudo aquilo que você quer viver, esteja vivendo. Não se cobre também por estar sendo aflito. Por estar aflito, porque muitas vezes pessoas se cobram demais e eu não tenho fé por estar passando, porque eu estou passando por isso. E às vezes por causa de um ensino errado, as pessoas acham, eu fiquei doente porque eu não tive fé, eu não fiquei curado ainda porque eu não tive fé. O texto me mostra, eu cria. Ainda que eu tivesse dito, estou muito aflito. Mas eu não perdi a fé, eu continuei crendo, mas estou aflito. Isso mostra também para nós uma percepção de realidade, queridos. Porque ter fé não é você fugir da sua realidade. Muitas pessoas, às vezes, vêm para nós e pedem uma oração, e você fala: qual enfermidade você tem? Não, eu já estou curado. Mas você já está curado? Mas está tomando remédio? Não. Se Deus curar alguém, querido, o médico vai constatar, vai sair no exame que você foi curado. Deus não precisa enganar ninguém, não. Não, Deus te curou, mas o remédio, o exame não detecta isso? Que cura é essa de Deus? Então, às vezes, nós tentamos mentir para nós mesmos. Já venci, já estou curado, mas a realidade é que ainda não está. Esse texto me mostra, eu tinha fé, mesmo em meio a muitas aflições. Eu não perdi a fé, apesar de reconhecer que ainda estava na aflição.
eu não perdi a minha fé, apesar de ver que eu ainda estava na dificuldade. Eu não vou mentir para mim mesmo, não vou me enganar dizendo que eu não estou aflito. Não, eu estou, mas a minha fé permanece firme naquele que me chamou, naquele que me amou, naquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Que essa palavra esteja no seu coração, meu irmão. Eu não sei as circunstâncias que você vive, mas não perca a sua fé. Eu não sei as circunstâncias que você vive, não precisa mentir para Deus, nem minta para si mesmo. Guarde sua fé, porque foi ela que Deus usou para livrar o salmista, para que ele pudesse fazer esse salmo de ação de graças, para agradecer por aquilo que Deus já havia feito. Então, meu irmão, creia, como diz Hebreus capítulo 10, a nossa fé tem grande galardão, tem grande recompensa. Para a gente caminhar para o final, versículo 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Diante do reconhecimento que Deus havia livrado, diante do reconhecimento que Deus havia cuidado, diante do reconhecimento que Deus havia feito, veio um sentimento de gratidão no coração daquela pessoa. O que eu vou fazer por Deus, por aquilo que Deus fez por mim? O que eu posso fazer para Deus hoje, em gratidão por tudo aquilo que Deus fez por mim? O que você pode fazer por Deus hoje, em gratidão por tudo aquilo que Deus já fez por você? Será que eu posso retribuir a Deus na mesma quantidade, no mesmo parâmetro daquilo que Ele fez por mim? Claro que não. Todos nós recebemos muito mais de Deus do que podemos dar. Aqui o salmista nos dá então um sinal daquilo que ele fez e que é importante para nós. Ele diz: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Erguer o cálice da salvação, lógico que para nós hoje, no Novo Testamento, nós sabemos o que significa. Participar da comunhão com Cristo, estar em Cristo, receber a Cristo como Salvador, viver na presença de Cristo, celebrar a salvação em Cristo, viver na alegria da salvação em Cristo, era o que ele iria fazer. E isso traz uma lição muito grande para nós, querido, porque às vezes nós estamos preocupados em o que fazer para Deus. Eu sou muito grato a Deus, o que eu vou fazer? Sabe o que Deus quer que você faça? Participe da salvação. Festeje a salvação que Cristo conquistou por mim e por você na cruz. Participe da salvação. Permaneça na casa com Deus. Participe da salvação, desfrutando de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Essa é a vontade de Deus. Essa é a melhor maneira de nós darmos a Deus uma gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Às vezes nós ficamos preocupados em fazer grandes coisas, mas o que Deus quer é algo simples. Participe da salvação, participe do cálice da salvação, cumpra os votos ao Senhor. Ele diz aqui no versículo 17, a ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. O que ele vai fazer por todos os benefícios que Deus fez por ele? Agradecer, queridos. Reconhecer que Deus fez. Reconhecer que Deus está cuidando. Reconhecer que a boa mão de Deus estava sobre a vida dele. Às vezes nós estamos preocupados em fazer muitas coisas, quando Deus espera coisas simples. Um reconhecimento de que Ele é com a gente. Um reconhecimento de que a mão dele está sobre as nossas vidas, um reconhecimento de que nós vencemos as situações, as circunstâncias, não foi pela nossa capacidade, não foi porque nós somos bons, mas porque é Deus na nossa vida. Um reconhecimento de que se você está hoje com saúde, se você está hoje livre de enfermidades, é Deus. É isso que Ele espera de nós. Não espera grandes coisas, Ele espera coisas simples que nós possamos fazer. O texto nos diz que Ele vai fazer ações de graças, e aqui eu achei interessante, porque no versículo 18 ele repete o que ele fala no 14, mas ele diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor
dentro de suas muralhas, ó Jerusalém. Aqui o texto está nos mostrando, queridos, a importância da casa de Deus. Ele disse que iria cumprir os votos na presença de todo o seu povo, mas agora ele confirma: eu vou cumprir os meus votos diante de todo o povo de Deus, mas vou na casa do Senhor. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm desvalorizado a casa de Deus, como se fosse um lugar qualquer. Como se a comunhão, quando eu falo casa de Deus, lógico, é o lugar de reunião, é a comunhão entre nós, não a alvenaria, mas a comunhão que existe entre nós. Pessoas desprezando isso, como se isso fosse algo qualquer. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Vou estar na casa dele, para adorá-lo, para bendizê-lo, junto dos meus irmãos. Vou estar na casa dele para cumprir aquilo que eu votei, aquilo que eu me comprometi a fazer. Vou estar na casa dele para celebrá-lo e adorá-lo e testemunhar daquilo que ele fez na minha vida. Vou estar na casa dele, me apresentando e ajudando outros que estão enfrentando a mesma situação que eu enfrentei e venci, para ajudá-los a vencer também, a ter fé também, para vencer a luta que estão vivendo e vencerem também na força, no poder do Senhor. Vou estar na casa de Deus, porque lá é o lugar daqueles que são chamados, daqueles que são escolhidos, daqueles que participam do cálice da salvação. Amém e amém. Então, nessa noite, querido, você está de parabéns por estar nessa noite na casa de Deus. Que darei ao Senhor pelos benefícios para comigo? Você está fazendo algo, está agradando a Deus, está na casa dele, celebrando, adorando. Eu tenho certeza que Deus está se agradando de cada um de nós. Então, nessa noite, nós vemos esse homem agradecendo a Deus e reconhecendo tudo que Deus havia feito. Então existe uma gratidão que ela tem a ver com aquilo que Deus fez. Mas existe uma gratidão que tem a ver com aquilo que nós cremos que Deus vai fazer e nós já estamos, pela fé, agradecendo. Eu não sei o que você está vivendo hoje, querido. Talvez você ainda esteja no meio da aflição. E eu quero dizer para você, agradeça a Deus, porque essa aflição já vai acabar. Diga amém, diga aleluia. Agradeça a Deus, porque Deus está cuidando de você, está te sustentando aí. Você não vai morrer nessa aflição. Diga aleluia. Agradeça a Deus, querido. Não só por aquilo que Deus já fez, mas vamos agradecer a Deus, reconhecendo aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele já tem preparado para as nossas vidas, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Diga amém, diga aleluia, aplauda ao Senhor com o seu melhor. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos, queridos. Antes de qualquer coisa, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus antes de pedir, antes de falar qualquer coisa. Vamos agradecer. De olhos fechados, eu sei que muitos aqui podem estar em momentos difíceis, mas de olhos fechados, graças a Deus, querido. Graças a Deus, porque hoje eu estou na casa de Deus. Eu poderia estar em tantos lugares, mas eu vim à casa de Deus. Estou aqui adorando, estou aqui orando, estou aqui ouvindo uma palavra, estou aqui participando com os irmãos, apesar de todas as restrições, apesar de todo o distanciamento, mas eu estou aqui com os irmãos, cumprimentei alguns irmãos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque eu estou vivo. Muito obrigado, Deus, porque tantas pessoas aí passaram por momentos difíceis, desde o ano passado até esse ano, e o Senhor tem me preservado vivo. O Senhor tem me preservado vivo, é graças a Deus. É porque o Senhor tem um propósito, é porque o Senhor está cuidando de mim. Eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te agradecer, Pai, pela provisão de cada dia. Eu quero te agradecer pela presença do Teu Espírito na minha vida. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu reconheço o Teu zelo,
e o teu cuidado comigo, com a minha casa, com a minha família. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo teu zelo e cuidado com essa igreja. Muito obrigado, Deus, pelo teu zelo e cuidado, Deus, que o Senhor tem tido a cada dia, Pai. A cada dia nós vemos o teu livramento, a cada dia nós vemos a tua mão. Não tem um dia que o Senhor tira a mão sobre as nossas vidas. Não tem um dia que o Senhor se esqueça de nós. Não tem um dia, Pai, que o teu Espírito se ausente das nossas vidas. Não, Senhor. O Senhor está sempre conosco. E por isso nós te damos graças, ó Deus. E isso nos encoraja, isso nos anima a falar contigo, Deus, diante de cada situação que nós vivemos, que nós enfrentamos. Te pedindo, Deus, que o Senhor venha operar um milagre, Deus, em cada situação. Te pedindo, Deus, que o Senhor venha fazer cumprir a tua vontade em cada situação e circunstância que está sendo apresentada nessa hora. Te pedindo, Deus, como o texto nos diz, que esse autor do Salmo, ele saiu da angústia, da aflição para a gratidão. Ele saiu de uma situação que aos olhos dele era difícil para uma situação de bênção, de estar na casa de Deus, de estar celebrando. Ele saiu de uma situação de morte para uma situação de celebração e de vida, Senhor. Nessa hora, Pai, muda o quadro na vida de cada um de nós. Muda o quadro na vida de cada um dos meus irmãos. Faz, Senhor, maravilhas. Muda as circunstâncias para a glória do Teu nome, Deus. Você pode erguer as suas mãos nessa hora. A Tua palavra nos diz, Senhor, como nós lemos aqui, que o Senhor ouve a oração do aflito. O Senhor ouve a oração e o Senhor vela até pelo simples, não só pelo sacerdote. Nessa hora, então, nós levantamos as nossas mãos e agradecemos ao Senhor. Você pode agradecer ao Senhor já pelo cuidado de Deus com a sua vida. Você pode agradecer ao Senhor já dizendo, essa aflição já vai passar, a vitória já está preparada, a bênção já está preparada, o milagre já está chegando. Te damos graças, ó Deus, te damos aleluias, te bendizemos o nome, entendendo que o Senhor tem cuidado de nós e as nossas orações não estão presas a esse teto, mas elas estão alcançando os céus, porque, como diz o texto, o Senhor inclinou os seus ouvidos para nós. Que o Senhor incline os seus ouvidos para a oração e o clamor de cada um de nós que estamos aqui, cada pessoa que está nos assistindo pela internet. Que o Senhor ouça o nosso clamor, Deus, e o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. E em tudo nós te louvaremos, em tudo nós te bendiremos. Estamos te agradecendo agora, e quando acontecer, agradeceremos de novo. Quando acontecer, estaremos na tua casa, como diz o texto, celebrando, adorando junto dos irmãos, testemunhando da vitória que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos com fé, na autoridade do teu nome, Pai. Todo espírito contrário, que toda barreira, que toda resistência, que todo ataque à fé do meu irmão, que tudo isso caia por terra, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. O Senhor vem com o teu espírito trazendo fé, ânimo, força, graça sobre o teu filho, sobre a tua filha, unção, poder, autoridade e tudo mais que ele necessitar para superar esse momento debaixo da tua bênção. Assim nós oramos, Pai, entregando tudo nas tuas mãos e te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém.